Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar sobre testes de hipóteses com o desvio padrão desconhecido. Esses testes de hipótese que vamos observar são sobre a média. Nós já observamos no vídeo anterior testes de hipótese para a média quando a gente tem, da média da população, quando a gente conhece o desvio padrão. A gente mostrou esse resumo, esse quadro resumo, onde a gente tem todas as possibilidades de testes envolvendo a média, quando a gente conhece o desvio padrão, testes de cauda inferior, teste de cauda superior, teste bicaudal. A gente apresentou quais são as formulações de cada um desses tipos de teste, qual é a formulação das hipóteses, como a gente calcula a estatística de teste, qual a regra de rejeição usando o critério do valor P e a regra de rejeição usando o critério do valor crítico. O nosso objetivo agora é observar testes de hipóteses para a média da população quando a gente não conhece o desvio padrão. Quando a gente não tem esse conhecimento do desvio padrão, vai haver uma modificação na forma como a gente calcula a estatística de teste e, por consequência, na forma como a gente encontra o valor P. Lembrem que a gente já apresentou a distribuição T, a gente vai fazer uma retomada, a gente vai olhar novamente como é que a gente encontra os valores de uma estatística T. Isso faz com que a maneira que a gente precise manipular a tabela para encontrar o valor P seja diferente do que a gente tinha quando a gente usava a distribuição normal padrão. A distribuição T, que a gente já comentou, ela vai servir como pano de fundo e ela tem a característica de depender do número de graus de liberdade, que está associado diretamente ao tamanho da nossa amostra. Então, a distribuição T, que a gente vai usar como pano de fundo, ela tem n-1 graus de liberdade, onde esse n é o tamanho da amostra. A estatística de teste está sendo apresentada aqui. Ao invés de a gente usar a variável z, a gente usa t. T vai ser x barra menos m0 dividido por S sobre raiz de n. Esse aqui seria, aqui no denominador, seria a expressão para o meu desvio padrão de x barra. Então, a forma como a gente calcula a estatística de teste muda. Para a gente encontrar o valor P, o significado é semelhante. Né? O valor P, ele mede uma área na minha distribuição que me dá o suporte ou a falta de suporte para rejeitar ou não a hipótese nula. Então, a maneira da gente executar testes de hipóteses são semelhantes ao que a gente já fez no vídeo anterior, quando a gente conhecia o desvio padrão. O que vai mudar é a forma como a gente calcula a estatística de teste e a forma como a gente tem a informação do valor P. Para a gente poder entender como funciona, né, a gente não vai apresentar um algoritmo, o algoritmo é semelhante ao que a gente já apresentou no momento anterior. A gente vai passar a apresentar um exemplo contextualizado para ir observando tudo que é necessário para a gente calcular o teste de hipótese. Na verdade, para a gente fazer o teste de hipótese, né? A gente vai fazer o cálculo da estatística, encontrar o valor P, informações sobre o valor P e apresentar quem são as regiões de rejeição, usando tanto o critério do valor P quanto o critério do valor crítico e, por fim, avaliar se a gente vai poder rejeitar ou não a hipótese nula. Vamos observar o seguinte problema. Aeroportos que receberam uma avaliação média populacional maior do que 7 serão designados como aeroportos com atendimento de alto nível. Uma amostra de 60 viajantes de um aeroporto produziu uma avaliação média amostral de 7,25 e um desvio padrão da amostra igual a 1,052. Os dados indicam que o aeroporto deveria ser designado como aeroporto de alto nível, utilizar um nível de significância de 0,05 para o teste de hipótese. Então, a gente precisa pensar primeiro como a gente formularia
as minhas hipóteses nula e alternativa, para que a gente possa seguir com a realização do teste. Então, observe que a ideia é a gente pensar se, de fato, a média, né, a avaliação média, ela é maior do que 7. Então, a hipótese que eu estou levantando é que a média é maior do que 7. Então, para esse tipo de problema, a gente está levantando uma hipótese e a gente vai tentar investigá-la. Essa hipótese que a gente levanta, a gente vai expressar na hipótese alternativa. Então, essa informação aqui, a gente vai colocar na hipótese alternativa H1 e a minha hipótese nula, ela vai ser o complementar a essa consideração. Então, a gente vai ter mi menor ou igual a 7. Então, aqui são as nossas hipóteses. A hipótese alternativa, mi é maior do que 7. E a hipótese nula, mi menor ou igual a 7. A gente vai utilizar esse nível de significância de 0,05 como foi pontuado. Então, pela configuração das hipóteses apresentadas aqui, a gente tem um teste de cauda superior. Para encontrar a estatística de teste, o primeiro passo que a gente precisa dar após a formulação das hipóteses, a gente vai calcular. A gente tem aqui que o valor de x barra é 7,25, o mi0, que é a minha referência, é a partir desse valor, né, que a gente vai poder fazer a classificação como o aeroporto sendo de alto nível, o valor do S e aqui o valor do N. Então, a gente calculando com essas informações, a gente vai obter uma estatística de teste de 1,84. A nossa distribuição T, tá aqui um recorte que a gente já apresentou para alguns valores, né, de graus de liberdade, e aqui a gente tem as informações de área de cauda superior. Novamente, lembrando como é que a gente faz a leitura das informações que estão na tabela de distribuição T. Então, para cada linha, a gente vai ter informação sobre o número de graus de liberdade. Aqui no topo, a gente tem a indicação da área de cauda superior, né? Essa área que está achurada aqui. Né? A gente tem valores pré-definidos de áreas de cauda superior. Lembra que a leitura é diferente da distribuição normal. E aqui no meio da tabela são as informações com relação aos valores das estatísticas T. Então, aqui no meio são valores de T. Aqui em cima é que são os valores das probabilidades, tá? Então, a gente tem probabilidades pré-definidas. 0,005, 0,01 e assim por diante. Isso vai levar para a gente uma condição de que eu preciso encontrar, ou eu preciso pensar, preciso fazer afirmações sobre valores específicos de área de cauda dessa distribuição, tá? Então, quando a gente observou o problema, a gente teve a informação que o tamanho da nossa amostra era 60. Se a gente tem um tamanho de amostra de 60, a nossa distribuição amostral T, ela vai ter 59 graus de liberdade. Então, aqui eu fiz um recorte da tabela anterior, quando a gente observa a linha referente a 59 graus de liberdade. Então, vamos só checar as informações. Eu estaria fazendo a busca aqui nessa linha de 59 graus de liberdade. Então, eu peguei todas essas informações da minha tabela, tá? E transcrevi lá naquela tabelinha menor. Então, a gente tem aqui, ó, a área de cauda pode ser 0,2, 0,1 e assim por diante, tá? Então, a gente fez um recorte. O que a gente observa? Com essa informação, esse recorte referente a 59 graus de liberdade, a minha estatística de teste, que a gente já encontrou, ela não coincide exatamente com nenhum dos valores que se encontra aqui, nesse recorte dessa linha de 59 graus de liberdade, tá? Se eu tivesse encontrado que a minha estatística era 1,296, a área que estaria lá na ponta da minha distribuição seria de 0,1. O que acontece é não há coincidência. Então, a gente vai localizar onde ela estaria, entre quais valores a minha estatística de teste estaria. Então, eu encontrei
T igual a 1,84, ela está entre essas duas informações aqui. Entre 1,671 e 2,001. Então, meu T, ele é maior do que 1,671 e ele é menor que 2,001. Se ele fosse esse valor, a área lá de cima da minha cauda seria 0,05. Se ele fosse esse, a minha área de cauda seria essa, tá? E lembrando, ó, que para a gente poder encontrar o valor P, que é o que a gente faz na sequência, após encontrar o valor da estatística, é encontrar essa área aqui, tá? A área que está acima, se for um teste de cálculo superior, a área que está acima do valor da estatística. Então, o valor P estaria por aqui, seria essa área, a área de cauda, de fato, tá? Então, se eu tenho que a minha estatística está entre esses dois valores, o meu valor P vai estar entre esses dois valores. Vai estar entre 0,05 e 0,025. Observe que o sentido, né, dos valores que aparecem de área de cauda está diminuindo à medida que a gente vai da esquerda para a direita, tá? Então, se o T está nessa faixa, entre 1,671 e 2,001, o valor de P ele vai estar entre esses dois valores, né? Só que a gente precisa escrever a sentença, né? Seguindo, né, a ordem correta, né? O P ele vai ser um valor que é maior do que 0,025 e ele é menor que 0,05. Observe que nesse tipo de situação, quando a gente está usando a distribuição T, a gente não conseguiu, nesse exemplo, determinar exatamente o valor P. Eu consegui determinar uma faixa de valores que eles se encontram. Porém, a formulação da regra de rejeição é a mesma. A gente precisa comparar P com alfa. A gente vai rejeitar H0 se o P for menor ou igual a alfa. No nosso problema, eu tenho um alfa de 0,05. Só que a gente não sabe exatamente quanto vale o P, mas eu sei que o P está nessa faixa de 0,025 e 0,05. Ele é estritamente menor, tá? Então, se a gente observar por essa condição aqui, eu tenho certeza que o valor de P ele é menor que 0,05. Então, quando a gente observa o critério que precisa ser atendido, a gente pode afirmar que a gente vai rejeitar H0 porque o valor P ele é estritamente menor do que o alfa. Conclui-se, então, que o aeroporto ele pode ser classificado como sendo de alto nível. Lembrando aqui, ó, as minhas hipóteses nula e alternativa. O Mi é maior do que 7 na hipótese alternativa e aqui Mi era menor ou igual a 7. Então, se eu rejeito H0, é porque a informação verdadeira está aqui em H1 e o Mi é maior do que 7 e aí, por consequência, eu posso classificar o aeroporto como sendo de alto nível. A regra de rejeição usando o critério do valor crítico, tá? A gente formula muito semelhante ao que a gente tinha quando a gente usava a distribuição normal, tá? Só que a gente tem que atentar que eu vou comparar valores críticos envolvendo uma tabela de distribuição T. Então, para testes unilaterais, eu vou rejeitar H0 se T for menor ou igual a menos T de alfa. Se for um teste de cauda superior, a gente rejeita H0 se T for maior ou igual a T de alfa. Onde esse T de alfa é um valor crítico que tem a área acima dele, ou se a gente estiver estiver tratando com teste de cauda inferior, a área antes do valor crítico, considerando n-1 graus de liberdade. Então, aqui, ó, se for um teste de cauda superior, seria essa informação aqui que a gente vai esboçar. Então, aqui eu vou marcar o valor crítico e o meu valor da estatística teria que estar aqui. T tem que ser maior do que T de alfa, teria que estar aqui. Tá? E T de alfa é um valor que garante que essa região aqui, ó,
acima de T de alfa seja alfa. De maneira semelhante para cá, né? Se a gente estiver comparando os valores da estatística com o valor crítico, a gente tem, usando um teste de cauda inferior, a gente teria aqui um menos T de alfa, de maneira que essa área aqui seja alfa, e a ideia é que a gente tenha a estatística aqui. Novamente aqui a gente está trazendo, né, o recorte da tabela T. E aí vamos observar. Eu quero olhar ainda as informações referentes a 59 graus de liberdade, tá? Então, considerando agora que eu quero que a área de cauda seja 0,05, porque T de alfa tem essa característica, né? T de alfa, de maneira que essa área aqui seja igual a alfa. Para o nosso problema, eu estou considerando um alfa de 0,05. Então, quero achar um T cuja área acima dele seja 0,05. Então, quero essa área aqui sendo 0,05. Então, vou lá procurar na minha tabela uma área de cauda de 0,05 e vou procurar no meio da tabela quem seria o valor da estatística crítica, né? Da estatística crítica. Então, quando a gente consulta aqui, nesse recorte lá da tabela anterior, a gente tem que é 1,671. Então, meu T de alfa, que é um T cuja área acima dele é de 0,05, considerando 59 graus de liberdade, vai ser 1,671. Então, eu vou comparar o valor da minha estatística, que eu encontrei lá no comecinho, com o valor crítico que a gente acabou de apresentar aqui. A regra de rejeição, se eu estou num teste de cauda superior, eu tenho que o valor da minha estatística precisa ser maior ou igual a T de alfa. Então, como o valor da minha estatística é 1,84 e é maior que esse valor crítico de 1,671, a gente rejeita H0. A gente tem também possibilidade de ter testes de hipóteses bicaudal, onde a gente tenha o desconhecimento, né, do desvio padrão da população. A gente só tem informações sobre a amostra. Então, vamos observar esse problema aqui do livro do Anderson. Ele pede para a gente considerar esse teste de hipótese. A hipótese nula é que μ é igual a 18 e a hipótese alternativa é que o μ é diferente de 18. Nesse problema aqui a gente vai... não fez a formulação das hipóteses, porque o objetivo é a gente apenas verificar qual seria, né, a sequência de atividades que a gente vai executar para encontrar a conclusão desse teste de hipótese bicaudal. Então, é dito que uma amostra de tamanho 48 produziu uma média amostral de 17 e o desvio padrão amostral de 4,5. Tá? Então, aqui, isso aqui é importante destacar. A gente tem informação somente sobre o desvio padrão amostral. Então, o que a gente vai ter informação é aqui o S. A gente não tem informação sobre o sigma. Aqui o tamanho da amostra. E aqui a média amostral, x barra, é 17. Pela formulação das hipóteses, a gente consegue observar que esse aqui seria o valor do μ0, né, que a gente usa como referência, é 18. Então, aqui é pedido, calcular o valor da estatística de teste, depois observar a tabela T e verificar o que ela nos informa, o que ela nos fala sobre o valor P. Considerando um alfa de 0,05, a gente precisa apresentar a nossa conclusão, se a gente consegue rejeitar ou não a hipótese, usando o critério do valor P inicialmente. E, por fim, observar a regra de rejeição usando o valor crítico e qual é
a conclusão que a gente chega. Então, as hipóteses estão aqui novamente. A estatística de teste, quando a gente substitui as informações que a gente tem, a gente encontra um valor da estatística de menos 1,5396. E é um teste bicaudal, né, pela configuração aqui das nossas hipóteses. Então, no teste bicaudal, a gente tem que lembrar que existe uma distribuição igualitária nesse formato, distribuição T também. Então, o valor de P ele se divide igualmente nas duas extremidades, o valor do alfa se divide igualmente nas duas extremidades também, nas duas caudas. Então, a minha distribuição amostral, se eu tenho um tamanho de amostra de 48, eu vou ter 47 graus de liberdade. Considerando a simetria que a gente tem na curva, o que a gente vai fazer? Eu vou espelhar. Eu estou tendo um valor de estatística, né? T que a gente encontrou é menos 1,5396. Estaria na parte negativa da tabela. A gente vai usar as propriedades de simetria e vai observar, fazer a nossa busca usando o valor positivo, tá? Então, o simétrico desse valor, dessa estatística, seria esse aqui. Então, quando a gente consulta a tabela, aqui um recorte para os valores de grau de liberdade 47, a gente observa que a nossa estatística ela estaria por aqui. O simétrico da estatística estaria entre 1,3 e 1,678. Se ela está por aqui, entre esses dois valores, as informações que eu vou precisar sobre o valor P vão estar lá no topo da tabela, entre dois valores também. Só que lembrar que aqui um teste é bicaudal, tá? Teste bicaudal. Num teste bicaudal, o que acontece é que o valor P, ele vai ser, aqui vou chamar do simétrico, né? Colocar um sinal de menos só para indicar que é o simétrico desse aqui. A gente tem que o valor P, ele seria dividido igualmente nas duas estatísticas. Então, primeiro, antes e depois das duas estatísticas, da estatística e do simétrico dela. Essa região aqui não seria P, ela seria P sobre 2, já que a gente tem divisão igualitária aqui no teste de hipótese, e aqui P sobre 2. Então, se a minha estatística está entre esses dois valores, o valor de P sobre 2 vai estar entre esses dois valores aqui, 0,1 e 0,05. Então, é isso que a gente está colocando. Se T igual a 1,53 está entre essas duas informações, então a área à direita, consequência à esquerda também, que vai representar P sobre 2, vai estar entre 0,1 e 0,05. Então, como é que é a sequência, a sentença que a gente escreve aqui? P sobre 2, ele é maior do que 0,05 e é menor do que 0,1. Porém, o que eu quero é a informação sobre P e não sobre P sobre 2. O que é que a gente faz? A gente pega essa sentença aqui e multiplica toda ela por 2 para ter informação sobre o valor P. Então, se a gente duplicar aqui, ó, vai ficar que P vai estar nessa faixa aqui. P é maior do que 0,1 e é menor do que 0,2. Se a gente considera agora um valor de alfa de 0,05, a regra de rejeição é semelhante. A gente vai rejeitar H0 se P for menor ou igual que alfa. A gente verificou que o P está nessa faixa, ele é maior do que 0,1 e é menor do que 0,2. Então, por essa extremidade aqui, a gente já observa que o valor de P ele é superior a 0,1. Como o meu alfa é 0,05, o P ele vai ser com certeza maior, tá? Já que ele é estritamente maior que 0,1, por consequência também é maior do que 0,05. Dessa forma, a gente não rejeita H0. Observando o critério do valor crítico, a regra de rejeição lembrando, no teste bicaudal, eu vou rejeitar H0 se T for menor ou igual a menos T de alfa sobre 2 ou se T for maior que T de alfa sobre 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar aqui
Aqui é T de alfa sobre 2, aqui é o simétrico. Então, essa área é uma área que gera o valor de alfa sobre 2. Essa área também é alfa sobre 2. E a nossa ideia é encontrar o valor da estatística aqui. Eu quero encontrar a minha estatística ou aqui, se ela, quando eu encontrei, foi uma estatística positiva, ela tem que estar aqui, ou se eu encontrar uma estatística negativa lá no comecinho, eu vou me preocupar com essa região aqui. O valor da estatística tem que estar aqui. Então, para o nosso problema, o que a gente tem? O alfa é 0,05. Metade desse valor, alfa sobre 2, vai ser 0,025. Então, o valor crítico que eu vou utilizar para fazer a comparação com a minha estatística de teste é o valor T, cuja área seja 0,025. Então, no nosso problema, T de alfa sobre 2, considerando esse número de graus de liberdade, vai ser um valor de T que gera essa areazinha de 0,025. Então, a gente vai fazer o cruzamento da informação, né, dessa linha, com essa área de topo de 0,025. Isso gera que é o valor da estatística crítica, T de alfa sobre 2, seria 2,012, que é o que a gente colocou aqui. O simétrico dele é só a gente observar o negativo desse número, né? Então, eu vou comparar a minha estatística de teste que eu encontrei lá no começo do problema com o simétrico desse valor, o menos 2,012. Como a gente tinha encontrado a estatística de teste de menos 1,5396 e o valor crítico aqui para a gente comparar em menos 2,1012, o valor da minha estatística ele é maior do que o valor crítico, tá? Lembra que a gente está comparando valores negativos, então o valor da estatística é maior. Se é maior, eu não vou rejeitar H0. Aqui a gente apresenta um quadro resumo com as informações referentes quais são os tipos de testes que a gente pode ter, quais seriam as suas respectivas hipóteses, a estatística de teste, como funciona a regra de rejeição para cada um dos testes, para o valor P, o critério do valor P e para o critério do valor crítico. A principal referência que a gente utilizou para a nossa aula de hoje é o livro do Anderson. Essa foi a principal referência tanto para essa aula quanto para a anterior, quando a gente tinha testes de hipótese envolvendo a média com o conhecimento do desvio padrão da população. E a gente encerra por aqui o nosso encontro. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!